Olá pessoal, boa noite. Resolvi fazer uma live agora nesse domingão, que nem a gente nem sabe mais que dia que é, né? Se é sábado, se é domingo, se é segunda. Enfim, tava aqui, jantei e falei assim, ai, vontade de fazer uma live. Esses dias, por causa da chuva, eu tô aqui na praia, né? Tava sem internet, a internet tava muito ruim. Então eu tive que cancelar até alguns atendimentos e tudo, e hoje tá melhor. Então eu falei, ai, deixa eu matar a saudade, falar de algumas reflexões que têm vindo durante esse período também. Então, boa noite a todos vocês. Segundas-feiras a gente vai fazer a nossa meditação. Vamos ver, quem sabe hoje, antes da gente finalizar, a gente faz os nossos 8 minutos de Gayatri Mantra. Espero que vocês estejam fazendo. É muito importante, se você é casada, né, casado, e antes de dormir, falar pro maridão, pra mulher, vamos fazer esse mantra comigo, né? 8 minutos, não tira pedaço de ninguém, e é um mantra bem importante para a gente melhorar a nossa frequência, para vir a nossa consciência. Como a gente está nesse trabalho, né, dos 40 dias, né, desse mantra, Gayatri Mantra, para a gente trabalhar os nossos complexos de inferioridade que atrapalham tanto a nossa vida em muitos aspectos, né? Atrapalha para você desenvolver os seus talentos na sua profissão, atrapalha para você tomar decisões, atrapalha para os relacionamentos afetivos, para os relacionamentos como um todo, atrapalha a gente com a gente mesmo, né? O nosso relacionamento com a gente vira uma guerra, né, interna, de uma pressão do que você deve fazer, e depois, acho que não me sinto capaz de fazer. E assim o tempo voa, né? E quando a gente vê o que a gente fez dessa vida, dessa encarnação, né? Então, a vida tem que ser sim uma coisa gostosa, divertida, prazerosa. Aliás, essa palavra prazer é uma das palavras mais importantes para a nossa vida, né? A gente aprender a ter prazer nas coisas que a gente faz, a desenvolver uma pureza de intenção, uma pureza de pensamento, de sentimento, em tudo que a gente vai fazer, né? Porque uma pessoa que já vai mal intencionada para alguma coisa, ela acaba depois tendo resultados, obviamente, no mesmo nível de consciência. Então, algumas coisas que eu tenho visto, lido, refletido. Ei, Kelly, beijo pra você. Em relação a gente encontrar esses portais de virada de consciência, sabe? Não sei se você já percebeu, mas na sua vida de vez em quando, eu até estava conversando ontem aqui, um relacionamento ele dá um upgrade, né? Faz um upgrade, ou na sua vida mesmo, na sua maturidade, naquelas coisas que antigamente você tinha medo, que hoje você olha e você fala, nossa, eu tinha medo disso, né? Então, de repente, do nada, que não é do nada, né? Mas faz um upgrade, assim, que você fala, uau, eu sinto que eu amadureci. Então, trabalhar os nossos complexos através da nossa mudança de frequência é muito importante para que a gente tenha esse amadurecimento. Isso que a gente vem buscando, gente, não é só dessa vida. Então, quando a gente vê a nossa vida aqui, né? Ontem eu estava assistindo um filme mostrando a pessoa que substituiu o Freddie Mercury, né, no Queen. A gente estava falando e estava sentindo o que esse rapaz representava. Então, imagina, né, toda uma caminhada que uma pessoa tem, e de repente ele fica vira vocalista do Queen no lugar do Freddie Mercury, que ninguém tem o lugar de ninguém. Mas a gente ficou refletindo, eu fiquei refletindo sobre isso, né? Sobre
o quanto em todas as nossas vidas a gente vem se desenvolvendo, plantando sementes, tendo a disciplina necessária, porque muita gente fala, disciplina é uma coisa chata. Gente, disciplina é uma coisa que nos dá liberdade. Isso é uma das coisas que eu aprendi, né? Eu procuro ficar no flow, né? Daquilo que flui mesmo para fazer o trabalho, para fazer o que eu preciso fazer, mas tem muitas coisas na nossa vida que precisam de disciplina, e a disciplina nos dá essa liberdade. Então, quando eu fiquei vendo esse rapaz do Queen e tudo que ele canta e tudo que ele sabe de música, enfim, ver um Freddie Mercury, né, que infelizmente passou muito rápido aqui pelo planeta, mas que era um artista tão completo, né? De onde vem tudo isso? Ninguém numa vida só tem condição de desenvolver tudo. Mas quando a gente gosta de algo e a gente se desenvolve naquilo que a gente gosta e a gente faz cada vez mais com pureza de alma, né? E essa é uma das frases que está na Bíblia, né? Que Jesus, né, fala que os mansos, que os puros de coração, que as criancinhas que vão entrar no reino dos céus. Não é essa inocência infantil, mas essa pureza que a gente pode ter no nosso coração de fazer aquilo que realmente tem valor, né? Perceber o real valor das coisas, não se comparar com o outro, né? Não entrar na competitividade, que isso gera um complexo de inferioridade terrível. E até hoje eu estava vendo uma entrevista de um médico, né, que o pai dele foi um empresário de muito sucesso e tudo, mas ele é um cara extremamente competitivo, né? Então, por que uma pessoa fica competitiva, né? Então, a primeira competição que a gente tem é de ter um lugar dentro de casa. Então, se você não tem um lugar dentro de casa, você precisa competir, né? Você começa a competir com o outro, né, pela comida. Você compete com o outro por um lugar de carinho, você compete com o outro por um lugar de respeito. Então, por quê? Porque a gente ainda está numa frequência de não saber se comunicar, de sentir muita raiva, de se comunicar com agressividade, de não saber dar amor para o outro, de não saber acolher, de não saber parar para olhar uma criança, né? Então, são tantas coisas que fazem com que a gente entre nesse mundo 3D e aqui a gente fica nesse lodo, né, do mundo 3D. O mundo 3D tem coisas maravilhosas e a gente já está mudando de dimensão, né? E se a gente não acompanha essa mudança de dimensão, e essa mudança de dimensão a gente acompanha sentindo gratidão, tendo essa pureza de alma, fazendo as coisas porque você sente de verdade, né? E às vezes a gente até nem sente de fazer, e isso foi uma das coisas que eu aprendi com a Cabala. Às vezes você não tá com vontade de fazer aquilo por você, mas você faz pelo outro. E fazer pelo outro também te dá prazer, né? E então às vezes o fazer, mesmo que seja contrariado, muitas vezes nos leva a entender sobre o altruísmo, sobre o servir, sobre o não fazer só porque eu quero, né? Então, eu não trabalho para mim, né? Tem gente que fala, eu trabalho porque eu gosto do que eu faço, eu trabalho para ganhar o meu dinheiro, o meu tudo, né? E quando a gente trabalha para o outro, quando a gente fica a serviço do outro com amor, seja da família, seja de um cachorrinho, seja também, enfim, dos seus pacientes, das pessoas, dos seus clientes, da sua empresa. Então você tem um mérito, né? Porque você não está ali fazendo, o que é bom para mim hoje, né? Só existe eu na face da terra, e o que é bom para mim hoje? Né? É muito fácil viver assim. O que é bom para mim hoje? O que vão me dar? O que eu quero para mim? Não, né? Então toda prosperidade, toda se sair da competitividade, sair desse estado egóico, vem muito da gente realmente olhar para o outro. Porque enquanto a gente olha só para a gente mesmo, no sentido egóico, a gente se torna extremamente raivoso, competitivo
e a gente se torna menor, vai ficando menos, menos e menos, né? Então a pessoa fala, por que as coisas não vão? Porque fica menos, menos e menos. E conforme você vai dando passos para fora, né, em termos de fazer algo para o outro, né, de compartilhar algo para o outro, então você vai se enriquecendo com o outro, né? Às vezes você nem tá com vontade, né, de fazer determinada coisa. Eu tive um programa de rádio durante 4 horas diárias, né? Durante alguns anos. 4 horas diárias. Gente, tinha dias que eu falava assim, era Natal, Ano Novo, feriado, né? Todo mundo viajando, não podia gravar os programas, tinha que fazer ao vivo. Mas era um programa que enriquecia tanto a vida das pessoas, né? E que quando eu às vezes chegava brava, acordava e falava, vou ter que ir pra lá hoje. Mas quando eu tava lá, me vinha uma sensação tão boa, sabe? De que valia a pena muito estar lá. Então, todos os nossos complexos de inferioridade, os nossos problemas de ego, ainda colocamos os nossos pais como os bodes expiatórios das desgraças da nossa vida, né? Então, você vê, a gente ainda com a constelação, com a psicologia, com a psicanálise, com a psiquiatria, a gente ainda não saiu, gente, de colocar os nossos pais como bodes expiatórios da nossa vida. Ao invés da gente realmente mudar de postura, ter gratidão, né? Porque quando a gente tem gratidão, a gente vai afinando a nossa alma para a gente entrar nesses portais de mudança de dimensão, de evolução. E isso a gente precisa colocar em prática na nossa vida mesmo, naquilo que a gente faz, no como a gente faz, no como a gente age, principalmente nos momentos de estresse, nos momentos mais críticos da nossa vida, né? Como é que realmente a gente age, né? Nesses momentos. Então, nós estamos num período lindo de ir afinando a nossa frequência para que, sem nenhuma intenção egóica de iluminar, né? Porque também tem essas pessoas que entraram no caminho da iluminação como se fosse algo mecânico. E não é mecânico. Daí tem pessoas que se isolam e que tudo bem se isolar, mas quando você se isola porque você está fugindo e a maior parte não tem consciência de que está se isolando porque está fugindo, porque acha difícil viver esse mundo 3D, acha difícil você afinar o seu instrumento no meio de um monte de instrumentos tocando, né? É mais difícil. Não que seja, cada um tem o seu caminho, para uns se isolar é o melhor, para outros ficar na multidão é o melhor, ou por períodos, né? Mas o que eu quero dizer é que toda a fuga que não nos coloca a serviço do outro tem um prejuízo pra gente, né? Então é importante a gente se colocar a serviço, mas também tem os workaholics que só estão a serviço porque no fundo fogem de uma dor profunda, né? Então tem aqueles que ficam às vezes na competição e tem a vida como um estresse total, né? De tenho mais isso, o outro tem mais, ou aquele tem mais. Então, o abrir mão de muitas coisas que já não fazem mais sentido pra gente, né? Faz com que a gente possa dar verdadeiros passos verdadeiros é que fazem realmente a diferença. Então eu queria compartilhar um pouco isso com vocês, né? Aí depende do tipo de cada um, isso aí, Ale. De como a gente realmente pode cada vez mais afinar, né, a nossa existência. Um dia essa resposta vai vir, porque nós estamos afinando o nosso equipamento, a nossa espiritualidade, né? Eu estava lendo ontem um livro falando sobre como os casais, né, eles podem se afinar cada um no seu lugar para juntos fazerem esse upgrade mesmo, né? Esse afinar quando o homem ou, né, mesmo uma mulher com uma mulher, um homem com um homem conseguem compreender
os valores do feminino e do masculino e conseguem afinar isso, né? Olhar a sexualidade como algo muito sofisticado e não como uma coisa mecânica que faz com que muita gente se perca, né? Só buscando esse tipo de prazeres momentâneos, né? Que a Alessandra tá aí fala da cabala, né? Dos prazeres, dos curtos-circuitos, dos prazeres rápidos, mas que não tem consistência. Então, pessoas que têm dificuldade mesmo de ter base, né? De suportar, ter uma base, de suportar, fazer um upgrade na relação, de afinar esse instrumento, de olhar para a sexualidade. Nesse livro eu estava falando sobre isso. Daqui a um tempo, né, a gente vai olhar para como a mesma coisa, né? Antigamente ter escravos era normal e hoje a gente olha, acha um absurdo, mas naquela época era normal, né? Então, muitas coisas que a gente acha normal, como a sexualidade só por sexo, né? Sexo só por sexo, é tão... Não tô julgando, né? Mas ainda quando você não consegue se conectar, não consegue se afinar com o outro, afinizar com o outro, não consegue entrar numa sintonia, né? Ou uma sintonia com o seu trabalho, ou uma sintonia com o seu corpo, uma sintonia com o alimento que você vai colocar, que apesar de estar escrito lá que é um alimento super bom, mas quando você sente a sintonia naquele dia, não é a sua sintonia, né? Então, perceber, a gente vai refinando o nosso olhar, vai refinando as nossas escolhas, né? E uma das coisas mais legais que eu aprendo com a constelação é justamente esse refinar. Refinar quando alguém me diz uma frase, né, num atendimento ou numa constelação, ou mesmo nos atendimentos online, ou mesmo nas perguntas que as pessoas fazem. O que que tá por trás dessa pergunta, né? Refinar o olhar, porque todos nós somos tão inconscientes que a gente fala coisas que nem a gente percebe o que está por trás daquilo, né? O que tem a ver com aquilo. Então, esse refinar, quando você é um profissional dedicado, seja lá o que você faça, não importa, né? Porque tem gente que fala, ah, não, mas eu ainda não tô no trabalho que eu gosto, na profissão que eu gosto. Gente, não importa. Mas se você tá ali, faça com gratidão e refine, sabe? Se coloque a serviço da pessoa que você está trabalhando, sabe? Seja limpando a casa dela, seja servindo das mais variadas formas dentro de uma loja, né? Quantos lugares você já não foi, chegou lá, a pessoa tá de mau humor, né? E daí ela acha que ela é uma coitada, que ela é uma vítima, que ela tá sofrendo, porque ela não consegue sentir o refinamento do que é ter gratidão. Ontem mesmo, nesse documentário, né, falando sobre o Queen, a gente estava falando sobre o Brian May, né, que é um dos integrantes do Queen, e que a forma como ele se colocava, né, eles queriam, mesmo depois da morte do Freddie Mercury, continuar tocando os instrumentos. São pessoas que amam o que fazem, né? Então eles queriam continuar fazendo o que eles fazem, né? E é uma das pessoas que a gente sabe, né, pelo menos um pouco da vida, assim, que a gente vê no olhar. Não é aqueles caras com ego lá em cima, que porque é um rockstar, né, a pessoa tem que pegar todo mundo e tem que se drogar e ter as exigências, né, aquela coisa tão pequena, né, de quem acha que subir na vida, né, é realmente ficar vibrando nessa coisa baixa, né, que é uma vibração tão baixa, né. Então quem já conheceu e teve contato com pessoas famosas assim, né, sabe, né, do cuidado que tem que ter quem chega nesse nível para você não se perder, né? Então é uma baita experiência também, né? Quem tá perto e quem se torna isso,
né? E por que que a pessoa quer se tornar isso? E daí quando você vê um Brian May íntegro, sabe? Aquela pessoa que tá lá e ela só quer tocar e ela só quer fazer o trabalho dela e fazer com bom gosto, né? Fazer do jeito que precisa fazer. Demorava, às vezes, quase um mês para fazer os solos. Demorava um mês para fazer os solos. Dedicação, excelência. Tem um músico aqui que me explicou muita coisa ontem e que a gente ficou falando sobre isso, sobre a importância mesmo da gente olhar quem são as pessoas e como a gente vai amadurecendo também no decorrer da vida, né? Quantas coisas que a gente fazia por ego e hoje a gente fala, meu Deus, né? Valeu a pena, porque tudo é um aprendizado. Mas quando a gente vê uma pessoa ligado em coisas tão fúteis, né? Gente, então a vida ela faz assim e a gente está plantando aqui as nossas sementes que nós vamos colher um dia. A gente não sabe como, nem quando, mas o importante é a gente plantar essas sementes, né? E a gente pode fazer isso de várias formas. A gente pode fazer isso meditando, que a gente já falou, se relacionando com pessoas com consciência também, né? Isso não quer dizer que cada um de nós ainda não tem um monte de coisas para serem trabalhadas, né? Eu vejo por mim o quanto eu me trabalho, o quanto cada vez que eu aprofundo mais eu encontro coisas para eu me trabalhar e quando eu atendo e quando eu aprendo, né? Eu vou aprendendo também muito com as pessoas e vou deixando a vida me tocar profundamente. Porque tem gente que já tá tão desconectado que a vida não toca ela mais em nada, né? E não é só tocar através de um filme, que até indiquei aí a Tenente de Kargil, né? Que é a primeira comandante mulher na Índia, né? Mas deixar as coisas tocarem a gente, né? Quando alguém fala, deixar aquilo tocar a nossa alma, se deixar ser tocado de alma, né? Deixar com que todas as histórias da nossa vida realmente valham a pena, né? Não sejam olhadas como histórias difíceis somente, né? Eu preciso excluir tal história. Eu mesmo tenho uma história que fez até com que eu entrasse na constelação familiar, que demorou, gente, mais de 10 anos para eu realmente parar de vibrar como vítima dessa história, né? E daí, essa história de mais de 15 anos atrás se repetiu recentemente como um outro teste para mim, né? Teste de ego, teste de apego, teste de eu escolher o meu caminho, se repetiu, né? Com uma pessoa com o mesmo ano de nascimento, não, data de aniversário, como um espiral para mim, sabe? Então assim, a vida dá uns sinais e eu fui olhando e falei, gente, o que essa pessoa representa para mim? Por que essa pessoa apareceu desse jeito novamente para mim? O que eu não aprendi naquela história que veio de novo como um teste, né, para mim? Então, se você olha como a vida ela é linda, ela é perfeita para que a gente possa mudar essa sintonia, essa vibração. Que tipo de sintonia que eu tinha que eu não mudei, que eu preciso mudar agora? Então, sabe, é muito lindo tudo isso. É muito lindo. Então a minha dica para você de hoje, eu quis fazer essa live hoje, falando esse monte de coisas, que eu sou assim mesmo, né? Minha cabeça fica um monte de coisas vindo e enfim. Muitas vezes eu não tenho muito a sequência, mas eu quero passar esse monte de informações, às vezes não de forma tão objetiva, mas o que eu queria passar para vocês é que a gente realmente possa cada vez mais aprimorar a nossa alma, que a gente possa entrar numa sintonia fina, da gente falar assim, olha, nisso eu não entro, sabe? Nisso daqui eu também não entro mais, ou nisso aqui eu tô entrando ainda.
Ou nesse aqui ainda me dói, sabe? Ou o que, que eu ainda preciso fazer de testes dentro de mim para eu saber exatamente qual é a sintonia que eu ainda estou meio perdida. Minhas anteninhas ainda não estão captando direito de forma clara. Mas só de você perceber que você pode perceber já é um grande caminho. Porque muitas pessoas deixaram e deram para outros perceberem a vida dela totalmente, né? Então deixaram com qualquer outra pessoa que decide por você tudo, né? O que você vai fazer, o que você vai comer. Você perdeu, né, a sua individualidade, né? Muita gente perde a individualidade quando casa, né? Ou quando está se relacionando, como se não pudesse mais ser ter a sua individualidade. É muito importante que a gente tenha ela e que permita que o outro tenha também, né? E que o outro saiba usar e que a gente saiba usar, mas que a gente saiba perceber que a gente percebe. É assim que a gente vai começando a entrar na nossa sintonia fina. E quando nós estamos nisso, somos muito tentados, vamos dizer assim, né? A falar, deixa eu ver se você tá percebendo mesmo, deixa eu ver se você não tá caindo de novo aí naquele jeito mais confortável de ser, né? Porque uma pessoa que às vezes está numa situação muito boa, no sentido 3D, né? Ela fala, eu não preciso mais fazer nada da vida e tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem, meu relacionamento tá bom, minha parte financeira tá bom, meu trabalho tá bom, o que eu preciso mais me desenvolver? Tá tudo bom. E é aí que entra nossa, se você está tendo essa oportunidade, foi porque você plantou e porque você está colhendo. Então continue nesse caminho, né? Não permita que esse falso conforto, né, que é um conforto acomodado, né, que o conforto é muito bom de ter e a gente tem que ter, e eu gosto de ter também, mas não faça com que você não vá mais além no seu desenvolvimento, não possa ir ainda um pouco mais no seu altruísmo, naquilo que você pode colaborar com o outro, seja colaborar doando para uma ajuda, seja colaborar fazendo alguma coisa, compartilhando aqui nas redes sociais algo bom, né? Não só compartilhar futilidades, né? Eu não tenho paciência para compartilhar esse tipo de coisa. Eu compartilho brincadeiras aqui porque eu gosto muito de ter bom humor, né? Mas eu acho que a gente sempre tem que compartilhar algo que vai fazer o outro rir ou que vai fazer algo pro outro também, né? Não vejo necessidade de ficar compartilhando umas coisas que realmente não acrescentam ao outro, a não ser ao nosso ego, né? Então esse é um aprendizado meu aquariano, né? Que tenho que olhar para isso sempre. Então, estou aprendendo a perceber esses testes da vida, mas demorou. Ai, gente, esses testes, eles são brilhantes. E todos nós vamos passar por eles em espiral. Ele veio num determinado momento, numa determinada idade da nossa vida, né? E depois ele volta. Então, ele sempre vai voltar até que não tenha mais nenhum resquício daquela fraqueza sua, né, ou daquilo que você ainda precisa aprender. Então daí a gente vai para outros testes e outras provas. Mas está na hora da gente compreender que para que a gente vá para um outro portal, para uma outra dimensão, a gente tem que se afinar. E se afinar a gente faz com as nossas escolhas, escolhendo o que a gente come, escolhendo o que a gente pensa, escolhendo o que a gente faz durante o nosso dia, durante a nossa noite, né? Todo o ritual que você faz para dormir, fazer uma oração, meditar pelo menos uma vez por dia, se esticar, né? Fazendo yoga um pouquinho, fazer exercício físico, enfim, conversar com gente legal e assistir coisas boas também, né? Então é isso. Bom, amanhã tem a nossa live de meditação do Gayatri Mantra e agora eu queria fazer o Gayatri Mantra com vocês. Quem não está acostumado, gente, então não quer fazer, não tem problema.
Mas eu vou fazer o Gayatri Mantra. Bom, eu não vou colocar agora aqui a letra do Gayatri Mantra, porque eu não tô com ela aqui para escrever para vocês, de copiar e colar. Mas vocês só fechem os olhos, e são 8 minutos, e se sintonizem para que a gente nesses 40 dias está fazendo com esse objetivo, né, da gente sair do nosso ego, dos complexos de inferioridade, dos complexos físicos, emocionais, espirituais, porque enquanto a gente luta contra algo, então tem gente que fala, eu estou lutando para ficar mais forte, ou eu estou lutando para emagrecer, eu estou lutando contra uma doença, né? Então, se a gente luta contra algo, a gente não está aprendendo algo de fato sobre aquilo, né? E a gente só vai poder ir para um outro grau se a gente tem um aprendizado ali. Então, o que essa situação me traz de aprendizado, né? Onde que eu tô apegado ainda? E essa quarentena fez com que todos nós deixássemos esses apegos, esses planos, essa forma de lidar com as coisas, de olhar para as coisas. A gente teve que se aprofundar nas relações, a gente teve que se aprofundar em nós mesmos, nos aprofundarmos em nós mesmos. Então vamos aproveitar para usar o Gayatri Mantra, que é um dos mantras mais importantes do hinduísmo, né, na Índia, e é um mantra que trata de tirar o nosso sofrimento, nos elevar em termos de consciência. E a nossa consciência se elevava na era de peixes através do sofrimento e na era de aquário através de sermos proativos, né? Da gente, antes de fazer, para a gente não ter que pedir desculpas, né? O tempo inteiro para nós e para os outros, que a gente pense, que a gente sinta de fato antes, tenha consciência de fato antes dos nossos atos, principalmente das nossas decisões mais importantes, que tem a ver com quem a gente seduz, com quem a gente conquista. Isso está no livrinho, né, do Pequeno Príncipe, né, que a gente é responsável por tudo que a gente conquista. Então, se a gente conquista as pessoas, os clientes, se a gente conquista através de um produto, tudo que a gente conquista, a gente precisa ser responsável. E na era de aquário a gente traz essa responsabilidade, que vem antes do ato, não vem depois. Agora eu vou ser preso porque eu realmente cometi um crime, né? Ou fiz um ato que vou precisar ser preso para pagar, né? Que tal a gente não criar karmas mais? Daí a gente fala, nossa, mas isso é impossível. Gente, se a gente for fazendo um pouquinho de cada, porque chance de criar karma todos nós temos agora o tempo inteiro, né? Se eu quiser, eu posso fazer um monte de coisa agora. Mas será que eu preciso disso, né? Eu preciso criar karma, por exemplo, a gente acha besteira, mas tomar um refrigerante e acabar com o nosso corpo é criar um karma. Daí você fala, mas também nunca vou poder tomar refrigerante? Sim, todos nós podemos tomar um refrigerante. Mas para que eu vou criar um karma de autodestruição? Sabe? De não saber me alimentar, de não fazer um exercício físico, de não ir ao médico, de não fazer um check-up, sabe? De não cuidar da minha parte emocional. Para que eu fico nessa autodestruição? Isso cria karma. Para que olhando para o lado de fora, como é que eu posso criar menos impacto na minha existência? Né? Tem muitas formas de fazer isso. Como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso, ao invés de não criar karma, ainda criar dharma, né? Sendo o melhor que eu posso para o outro, fazendo, como eu disse, de coração, de forma pura, com uma intenção boa, né? Então é isso, muitas reflexões. Gente, então vamos lá? Então nós vamos fazer então o Gayatri Mantra, vou pedir para vocês fecharem os olhos. Nós vamos fazer o Gayatri Mantra agora durante 8 minutos. Então ouçam, quem não sabe a letra,
Quem quiser ficar sussurrando a letra errada também não tem problema. O importante é participar. Espero que você possa ir para um lugar mais tranquilo aí, para ninguém achar que você é louco e não querer acordar você da sua lucidez, né? Queira tirar você da sua lucidez, na verdade. Então vamos lá para o nosso Gayatri Mantra.
Fiquem de olhos fechados. Sintam como é fácil mudar de sintonia. E é através desse estado de espírito, dessa sintonia, é que esse plano mais expandido se mostra para você e para todos nós. Então, que bom, que foi bom para todos vocês. Podem abrir os olhos aos poucos. Então, que cada um de nós perceba que a gente pode perceber as coisas e perceber antes de agir de uma forma que vai te criar mais karma. É uma atitude muito sábia. Seja em tudo que a gente for fazer na nossa vida. Se você perceber que tem uma intenção sua, que não seja uma intenção boa para as duas partes, para todas as partes, então você pode mudar essa sintonia e perguntar como eu posso fazer isso de uma forma mais pura de intenção, né? Então é isso, gente. Espero que vocês fiquem bem. Eu quero agradecer muito a todos, né? A live fechada de quinta-feira passada, dos cãezinhos, a gente fez outra live. Agora foi uma live bem prática, foi muito legal. Eu quero agradecer aos que participaram. Bom, essa semana a gente tem nossa meditação amanhã. Na quinta-feira a gente tem outra live fechada. As lives fechadas, elas têm o objetivo da eu poder mostrar na prática tudo o que eu falo, né, sobre constelação e sobre outras técnicas que eu utilizo e sobre tudo o que vem. Então, eu escolho pessoas para serem trabalhadas naquele dia e o trabalho que é feito para uma pessoa, com certeza, tem a ver com todas as pessoas ligadas ao grupo. Então, logo eu vou colocar o tema, estou esperando o tema vir dessa semana. E terça-feira agora vai ter o nosso último encontro com o grupo do curso online Relacionamentos Afetivos, o Amor na Nova Era, que é um curso sobre a gente aprender a amar. Logo eu vou abrir uma outra turma para que a gente possa se aprimorar e tem um segundo passo aí também, vai ter uma novidade bem legal logo para vocês. Então, são oportunidades únicas da gente realmente ir para algo que nos leva à profundidade da vida, ao prazer da vida e à verdade da vida, saindo cada vez mais, né, desse monte de coisas que hoje a gente tem, mas que muitas a gente nem percebe, que não nos levam a nada. Então, o importante é a gente perceber que a gente percebe, sintonizar, saber antes de você tomar uma atitude, se você está tomando uma atitude porque você está emaranhado com alguém da família, porque você ainda está honrando uma tragédia da sua família, ou você ainda está num complexo de trauma, complexo de inferioridade. Então, tudo isso a gente vai mudando com o conhecimento, mas principalmente com o perceber que você percebe, meditar, respirar, ter um tempo só seu, né, para você sair, andar, ficar um pouco quieto, pintar, andar de bicicleta, tocar um instrumento, fazer crochê, né, cozinhar, tanta coisa legal que a gente gosta de fazer. Então tenha um tempo só seu.
Isso é muito importante, tá bom? Para que você vá percebendo esse refinamento de alma que você está se aprimorando, assim como eu, né? A gente tá juntos nisso. Então é isso. Amanhã a gente se encontra. Gente, um grande beijo para vocês. Até perguntando o que tem no Spotify. Essa música, né? Acho. Amei o curso. Obrigada, Rosângela. Eu tô tendo... Nossa, cada história que as pessoas estão contando que tá acontecendo no curso. Porque esse curso, gente, ele é um curso... para que a gente compreenda os emaranhamentos sobre o amor em todos os níveis. O que a nossa família vem evoluindo em relação ao amor, em relação a amar, né, como um casal, amar os filhos amar os pais, os irmãos, amar aqueles que ainda que são os abortos, né? Eu tenho tido umas experiências bem fortes aí em relação... Essa semana teve muito sobre isso, mulheres que não engravidam e que fazem inseminação, o que isso significa e as consequências que isso pode trazer. Enfim, a gente ter consciência antes de causar um karma, né? Quando a gente vai ter um filho, tem que ter um olhar muito do altruísmo, né? E isso às vezes não é um olhar muito do eu quero ter e eu tenho dinheiro e eu posso e eu compro, né? A gente compra tanta coisa, né? A gente pode comprar qualquer coisa hoje, até coisas que talvez a gente não deva comprar, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso e não que eu seja contra nada disso, nem a favor. Eu não trabalho aqui com bandeiras, mas cada caso é um caso, então é importante que a gente olhe para as decisões importantes da nossa vida e as que não são tão importantes e que lá na frente se tornam importantes, que aparentemente não são importantes, depois a gente olha e vê as consequências disso. Beijo para vocês!